Meus amados, graça e paz a todos, louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer um ensinamento maravilhoso da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós pregamos aqui o Evangelho, que quer dizer boas novas do Senhor Jesus Cristo. E se você tem nos acompanhado, acompanha também nós no Instagram, louvado seja Deus, temos lá mensagens para as pessoas que não têm tempo e mensagens curtas, mais objetivas, para ajudar o irmão na sua compreensão das Escrituras. Louvado seja Deus. Eduardo Palho Prata, quando nós abrimos o canal, foi o que a gente colocou, Então, os irmãos, louvado seja Deus, nos acompanhem lá também, tá bom? E aqui, louvado seja Deus no YouTube, louvado seja Deus, os irmãos já têm nos acompanhado, continua dando seu joinha aí, porque Deus tem bênção para todos nós e esclarecimento da palavra de Deus. Não prego nada de conhecimentos próprios, mas sim a palavra de Deus, tá bom? Hoje o tema é muito interessante. O anticristo é uma mentira da igreja atual. Glória a Deus. Como esperamos a grande tribulação, como nós, irmãos, cristãos, crentes, estamos esperando a grande tribulação, sendo que Cristo já nos libertou do pecado. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos entender esse mistério. Abra sua Bíblia comigo. Você sempre vai me ouvir nas cartas paulinas. Você sempre vai me ouvir nos livros históricos de Jesus. Enfim, você sempre vai me ouvir no Novo Testamento. Quando a gente usa o Antigo Testamento, a gente usa no sentido de ser uma palavra profética já apontando para o futuro. Porque todos os profetas, a lei e os profetas profetizaram a respeito de Cristo. Então todos eles, na ponta dos pés, profetizavam esperando esta promessa que viria, que é o Cristo, o Messias, o Salvador. Amém? Muito bem. Vamos lá, capítulo 4 de Gálatas. Presta atenção aí. Hoje eu estou com a Bíblia Eufalite, Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. O Evangelho isenta-nos da lei de Moisés. Nós estamos mortos, morremos para a lei. Muito bem, a nossa aliança com a lei não existe, porque nós estamos mortos. E se nós estamos mortos, presta atenção. Louvado seja Deus, a gente agora pode, segundo o apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 7, ser de outro marido. Louvado seja Deus. Ali ele está falando sobre a lei e a graça. Capítulo 7 de Romanos. Mas se a mulher for de outro marido, sendo que o seu marido ainda vive, é chamado de adúltera.
Mas, morto o marido, ela pode casar com quem quiser e não será chamada de adúltera. Não é assim que está escrito lá? Muito bem, está falando de graça e está falando de lei. Muitas pessoas entendem de outra forma, mas está falando de graça e da lei. E nós, pelo corpo de Cristo, aleluia, estamos mortos para a lei. Não há mais uma aliança entre nós e a lei de Moisés. Porque Cristo morreu e ressuscitou, e agora nós estamos com Cristo. Louvado, Cristo é o esposo da igreja. Louvado seja Deus. Muito bem, mas aqueles que vivem nas ordenanças da lei, pensando que está na graça, está em adultério contra os céus. Deu para entender? Glória a Deus. Muito bem. Vamos continuar aqui. Capítulo 4 de Gálatas. O Evangelho isenta-nos da lei. Ora, digo que no período de tempo em que o herdeiro é criança, olha bem, em nada é diferente do servo, ainda sendo senhor de tudo, ainda sendo herdeiro de tudo, ainda sendo, aleluia, dono de tudo. Ele não há diferença entre o servo, porque ele é herdeiro, mas é criança. E dizia Paulo ainda, mas está debaixo de guardiões, de tutores, administradores, até o tempo marcado pelo Pai. Da mesma forma, também nós, quando éramos meninos, estávamos sujeitos à servidão, olha aí, sobre as coisas básicas deste mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, quer dizer, o cumprimento, da profecia, da promessa, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. É por isso que eu tenho ensinado que os 4 evangelhos não é Novo Testamento, porque está aqui dizendo que Jesus nasceu sobre a lei. Então, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a história biográfica de Jesus, as boas novas do reino, Jesus nasceu sobre a lei, para remir os que estavam sobre a lei. Para remir os que estavam sobre a lei. E dá para você entender. Se nós não estávamos sobre a lei, então ele não veio remir nós, ele veio remir só os que estavam sobre a lei, para receber a adoção de filhos. Então tá aí, irmãos. Quantas pessoas que ainda não sabem, eles falam, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós somos pentecostal até o tutano, mas não sabe nada disso, não conhece nada dessas coisas. Ele é herdeiro, mas é menino. Então, não faz diferença do servo e do herdeiro. Aí Paulo diz, tudo é vosso. Cristo, tudo é vosso. Cristo de Deus e Deus de todos. Então, se tudo é nosso, somos herdeiro, aleluia, louvado junto com Cristo, porque Paulo diz,
Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o se eu sou herdeiro e Cristo já me libertou, louvado seja o nome santo do Senhor, agora não sou mais servo, agora sou chamado de filho, diz a Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que não assumir esse papel, aleluia, que me dada por Deus como filho, aleluia? Se sou herdeiro, louvado seja Deus, por que eu vou ficar debaixo da tutela de tutores? Louvado seja Deus, de administradores, sendo que eu posso agora tudo, que tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Que coisa tremenda é esta palavra. Louvado seja Deus. Muito bem, então estamos ricos, porque a plenitude já chegou. Louvado seja Deus. E Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam sobre a lei, para receber a adoção de filhos. Olha que coisa tremenda. Muito bem. Agora, quem quiser continuar aí, aleluia, sob esse jargão, sob a servidão da lei, louvado seja Deus, obedecendo os mandamentos de Moisés, Jesus veio para libertar eles, ó. Jesus libertou os judeus, mas eles, do ano 33, da morte de Jesus na cruz do Calvário, eles arrastaram a lei até o ano 70. 40 anos eles continuaram fazendo sacrifício, dizimando, fazendo todos aqueles rudimentos da lei, louvado seja o nome, até a destruição do templo, o juízo sobre Israel, porque Jesus, ele disse claramente, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, aquela geração. Muito bem. Glória a Deus. Capítulo 5 agora. Vamos ler primeiro. Tem o capítulo 5 aí. Abre aí, segura aí o capítulo 5 de Gálatas, né? Fala sobre a liberdade. Se Jesus já nos libertou, porque estamos esperando grande tribulação. A grande tribulação, louvado seja Deus, ela já foi. Glória a Deus. Muito bem. Diz assim, abramos a Bíblia, louvado seja Deus, eu estou com um texto aqui maravilhoso, louvado seja Deus, onde Jesus fala assim, ó, capítulo 11 de Mateus, verso, louvado seja Deus, de número 4. Então, nós vemos aqui João Batista estava na prisão e ele manda perguntar se Jesus era aquele que havia de vir, ou se esperamos outro. E Jesus respondeu e disse, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, são ressuscitados, e os pobres estão sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado, olha bem, para você aí, o religioso, para você aí, cristão, evangélico, pentecostal, louvado seja Deus, ó, bem-aventurado, Jesus disse, é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Então, você prefere, aleluia, Elias, prefere os profetas Jeremias, profeta Sandraque, Mesaque e Abidnego, mas você não escolhe o maior, que é aqueles que todos esperavam, Jesus Cristo, chamado Messias, louvado seja o nome. Então é dele que nós temos que falar, porque eu não vou receber a vitória, eu não vou receber, eu já recebi, já estou enriquecido em Cristo, porque,
Louvado seja Deus, eu sou herdeiro. Lemos aqui, louvado sou dono de tudo, porque Jesus o fez por mim. Glória a Deus. Muito bem, então Paulo ele estava explicando, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Que Jesus Cristo não seja tropeço na sua vida. Bem-aventurado aqueles, como diz a Bíblia, glória a Deus, que não acham em mim, Jesus disse, motivo de tropeço. Louvado seja Deus. Quer ficar com a lei, que fique com a lei. Mas faça todos os 613 mandamentos. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Agora, tem que se circuncidar para viver lá, né? Ah, isso você não quer. Carne de porco não pode comer, mas você come. Louvado seja Deus. Peixe de couro não pode, mas você gosta. Louvado seja. Então, meu querido, vem para a graça. Louvado seja Deus, que Jesus ele vai esclarecer para você os segredos da graça divina. Amém? Vamos lá. Cristo nos libertou, capítulo 5 de Gálatas, para a liberdade. Ficai firme e não vos dobreis de novo ao jugo da escravidão ou da servidão, como está escrito aí na sua Bíblia. Vede, eu, Paulo, vos digo que se permitir circuncidar, tá vendo? Tá falando da lei. De nada Cristo vos será proveitoso. Novamente, dou testemunho a todo homem que permite circuncidar, que está obrigado a observar a lei ou a obediência da lei. Louvado seja Deus. Estás separado de Cristo, tá vendo? Você está separado de Cristo. Você está dizendo que é evangélico, está na graça, mas você está nos rudimentos da lei, obedecendo a ordenança de Moisés. Então está aqui separado, você está de Cristo. E da graças tem caído. Olha aí, irmão, que coisa tremenda. Para o sistema religioso, Cristo não basta. Tem que trazer as 7 voltas das muralhas de Jericó. Tem que ir lá no começo, lá em Josué. Louvado seja Deus. Depois tem que passar pelos profetas, tem que passar pelos reis. Aleluia. Isso tudo já se cumpriu. Todos eles esperaram a volta de Cristo, a volta de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, e nós temos que pregar é Cristo. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha, irmão, quando Jesus pegava os escribas e os fariseus, ele falava: vocês dão o dízimo do cominho, do odre, mas vocês esquecem o principal, que é a justiça, que é a misericórdia, que é o amor. Vocês estão atrás do amamon e não cumprindo a justiça divina. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que nós buscamos na terra, porque estamos aqui ainda, serão acrescentadas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a igreja, ela não é, louvado seja Deus, um lugar aonde eu vou buscar riqueza, loteria. Louvado seja Deus. Não. Simplesmente, aleluia, eu começo a observar que uma coisa interessante, muito interessante.
Para a igreja não basta Cristo. Eles tentam se justificar usando a lei de Moisés, exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, louvado seja Deus. Eles usam o texto do Antigo Testamento e não mostra que Jesus já nos libertou. Acabei de ler aqui agora, Gálatas 5. Cristo nos libertou, já estamos livres, nenhuma condenação há. Que aqui eu leio, Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Espero que você tenha essa compreensão. Louvado seja Deus. O Evangelho nos isenta da servidão. Louvado seja Deus. Chega, irmão, de ordenança, chega. Louvado seja Deus. Você não precisa ficar no lugar que você é oprimido. Você faz. Louvado por obrigação. Não tem que ser por obrigação. Tem que ser por amor. Muito bem. Vamos continuar aqui. A gente começa a observar Jesus. Eu vou até ler na Bíblia, para mim não cometer uma injustiça, né? Louvado seja Deus. Mas vamos ler na Bíblia. Capítulo 4 de João. Olha aí. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. Jesus, a Bíblia revela que ele estava com seus discípulos e ele chegou até o poço de Jacó, como todo mundo sabe, essa mensagem no capítulo 4 de João. E louvado seja Deus, como Jesus é maravilhoso, né, irmãos? As pessoas do sistema religioso esqueceram disso. Eles estão mercadejando o Evangelho. Louvado seja o nome do Santo Senhor, porque, louvado seja Deus. Eu estava conversando esses dias com um cidadão, e esse cidadão, eu falei para ele, você é da igreja tal? Ele falou, sou. Eu falei, eu sou um estudioso das Escrituras, e eu tenho observado essa igreja. Essa igreja, ela cresce gloriosamente. Louvado seja Deus, mas ela não recebe dízimo. Ele falou, realmente, lá ninguém pede dízimo não, a gente dá aquilo que Deus toca no coração da gente e a gente contribui mesmo. Quando chega na época da construção, a gente faz mutirão, aí o ancião lá, ele fala, é assim, é assado, e nós contribuímos. Mas não tem esse negócio de pastor salariado, não tem esse negócio de gente desviando dinheiro. Irmãos, glória a Deus. Igreja crescendo sem receber dízimo. E alavancando, hein? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Sai dessa arapuca, sai desse assalpão. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Vá à igreja, adore a Deus como Jacó adorava, como louvado seja Deus, Abraão, aonde estava, montava o altar e dava glória a Deus. E você vai fazer isso no Espírito. Louvado seja Deus. Aonde você estiver, testifica que Cristo está na sua vida. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Glorifica o nome do Pai, do Eterno. Louvado seja Deus. Aonde você estiver, no banheiro, dentro da empresa, ali em pensamento, glorifica a Deus, porque a igreja é espiritual. Ela não é
o corpo físico, mas é espiritual a igreja. E Cristo é o cabeça, tá bom? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Mas aqui nós estávamos nesse texto, capítulo 4 de João, e quando ele chega no poço de Jacó, louvado seja Deus, ele permite que os discípulos vá à cidade comprar comida. E ali chega a mulher samaritana. Ô, irmão, que coisa tremenda. Coisa tremenda. Aí Jesus, aleluia, louvado seja Deus, disse para ela, glória a Deus, dai-me de beber. E ela disse, como sendo tu judeu, pede água a mim que sou uma mulher samaritana. Você não sabe que os samaritanos não se comunicam com os judeus? Aí Jesus disse, se você soubesse quem te pede de beber, se você soubesse, aleluia, quem é que te pede de beber, tu lhe daria, e eu te daria água viva. E ela respondeu, tu não tem com que tirar e o poço é fundo, onde tem água viva? Acaso tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual, aleluia, louvado seja Deus, ele mesmo bebeu e deu aos seus gado e aos seus filhos? E Jesus disse no versículo 13, quem bebe desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E ali Jesus começa a conversar com ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ela fala, dai-me dessa água, para que eu não venha aqui, que eu não venha ter mais sede, e não venha aqui mais tirar. E Jesus vai, chama seu marido e vem cá. E ali começa Jesus a revelar a vida daquela mulher. Porque Jesus, ele veio ali, ele já tinha marcado o encontro com ela sem ela saber. E você observa nesse texto aqui que ele é o único texto na Bíblia que Jesus se revela a uma pessoa como Messias. Ele não se manifestou a Israel como Messias, mas para ela ele disse, uma samaritana, ele disse que era Messias. E louvado seja Deus, ela disse, nossos pais, versículo 20, adoraram neste monte. E vós, entretanto, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus disse, mulher, crê-me, a hora vem enquanto não crê-me. A hora vem quando não adorareis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, da linhagem dos judeus, do qual Cristo é o Salvador, judeu. Mas vem a hora, Jesus disse, e já chegou, em que o verdadeiro adorador adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são adoradores assim que o Pai procura. Então, não precisa você estar ser da membresia ou membro do sistema religioso para adorar a Deus. Não, você
Está aqui, não é no templo em Jerusalém, porque naquela época o templo estava em pé, não é no templo. E também não é nos montes aqui o lugar que se deve adorar, porque, aleluia, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores a Deus adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Está entendendo, meu querido? Então, adore a Deus. Louvado seja Deus. Não fica sendo oprimido pelas ordenanças do sistema religioso. Adore a Deus. Seja livre para adorar a Deus. Louvado. Deus não pede dinheiro para você poder adorá-lo. Não. Infelizmente, nós estamos vivendo esse tipo de evangelho, mas graças a Deus que Deus tinha abrido os olhos de muitos, né? Louvado seja Deus, mas você observa aqui que Jesus, ele disse para ela, eu sou que falo contigo, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele chegou ali, louvado seja Deus, não foi por acaso, foi por causa daquela mulher, louvado seja o nome santo do Senhor, e ali eles ficaram em Samaria, louvado seja Deus, e essa mulher saiu anunciando que Jesus era o Messias, louvado seja o nome santo do Senhor. Então está bem claro, daqui Jesus já começou a quebrar o tabu, né, irmãos? Começou a quebrar aqui os dogmas. Louvado seja Deus, da tradição judaica, louvado de adorar só no templo. Jesus falou, não é mais nem lá e nem cá. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.